Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estudar mais um pouco a palavra de nosso Senhor. Vamos aprender juntos. Vamos estudar sobre Moisés, seguir nosso estudo sobre Moisés. Algo que não ficou muito claro nos outros vídeos, agora a gente consegue esclarecer um pouco melhor e assim vamos. Cada vídeo, cada vez que a gente estuda a palavra de nosso Senhor, ela se renova em nós e nos fortalece e se revela para nós também, né? Então, vamos ler, em Números capítulo 20. Vamos pedir para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, para que esteja conosco, nos dando entendimento, abençoando o nosso estudo, ó Pai. Que não é só eu aqui, Senhor, mas quantas e quantas pessoas vão assistir o vídeo, Senhor nosso Deus, e vão estudar conosco. Assim como nós estamos aprendendo, várias pessoas estão aprendendo da sua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, o entendimento, o discernimento, pedimos a sabedoria, pedimos o seu Santo Espírito conosco, nos abençoando a cada um de nós, que estamos aqui agora reunidos, Pai, pela sua palavra, em nome do Senhor e amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ler em Números, capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação ao Senhor a este deserto? A congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, irmãs, amigos e amigas, a gente vai pedindo que você já vai deixando o seu like aí, clica o seu dedinho lá no joinha, para curtir o nosso vídeo, para que mais pessoas possam ver também, para que o YouTube possa recomendar as pessoas, para que assistam nossos vídeos. Estamos aprendendo junto, é vídeo simples, mas estamos fazendo aqui, para a gente que gosta de estudar junto. Muitas pessoas gostam, muitas não gostam, mas os que não gostam, não gostam, Queremos bem da mesma forma,
E os que gostam estão aproveitando, né, para aprender mais da palavra de Nosso Senhor conosco, né? De maneira simples e humilde, mas é a maneira que Nosso Senhor se agrada, né, irmãs? Aí então, aqui Miriam, né, já morreu aqui também, né? Daí então, todos nós sabemos, né, que Miriam também foi chamada a atenção, ficou até leprosa, porque ela falou mal de Moisés, né, e Nosso Senhor não se agrada que fale mal do seu servo, né? Aí então ela até tinha ficado leprosa um tempo, mas agora já tinha sido perdoada, estava tudo certo, né? Mas ela também não entrou na terra prometida. Moisés e Arão, também nosso Senhor disse para eles que eles não entrariam, porque nosso Senhor mandou que Moisés falasse com a rocha, e Moisés feriu a rocha. Moisés ficou indignado, ficou irritado com o povo, né? Ele ficou irritado com o povo, porque o povo começou a reclamar, sendo que nosso Senhor estava com eles, em tudo nosso Senhor agia em favor deles. Nosso Senhor realizou grandes prodígios desde a saída deles lá do Egito, desde antes deles saírem do Egito, né? Desde quando eles dobraram os joelhos e clamaram ao Senhor por um líder, nosso Senhor começou a agir no meio daquele povo. E mesmo antes, né? Porque nosso Senhor salvou a Moisés, mesmo antes ainda. Então, nosso Senhor sempre está de olho em nós, né? Sempre está nos cuidando, nos guardando, nos protegendo, nos dando grandes livramentos, né? E aí, então, mas o povo, diante da dificuldade, reclamava de Moisés, reclamava do Senhor, nosso Deus. E Moisés se irritou com ele. Aí, em vez de Moisés falar com a rocha que nosso Senhor mandou, né, deu a ordem para que ele falasse com a rocha. E Moisés então feriu a rocha. E Arão também era culpado, né? Eu creio que porque Arão era um ajudante de Moisés e Arão precisaria ter chamado a atenção de Moisés, ter dito: não se irrita, vamos fazer como nosso Senhor ordenou, que vamos falar com a rocha, né? E a rocha, para nós, significa o Senhor Jesus Cristo, né? E ainda mais que ia sair água, né? Água para matar nossa sede. Nosso Senhor é a água viva, né? Que mata a nossa sede para sempre. Aleluia, glória a Deus. E aí, então, nosso Senhor mandou ele juntar a congregação, né? E falar com a rocha. E então, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e a seus animais. E ele falou assim: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Porventura eu e o Arão vamos tirar, né, água desta rocha para vocês, né? Que não era eles, era Deus, né? Mas ai de mim, né, se Miriam, que era irmã de Moisés, foi castigada por falar mal de Moisés, né? Imagine a gente, né? E Miriam tinha todo um amor puro e sincero por Moisés, mas comentou algo, né? Falou mal de Moisés, e nosso Senhor não se agradou, porque tudo que Moisés fazia não era Moisés que fazia, era nosso Senhor, ele fazia tudo pela vontade de nosso Senhor, e assim como são os servos de Deus hoje em dia, as pessoas que servem a Deus. A gente também, né? A gente, tudo que a gente faz de bem, né, de obediência a Deus, é Deus que está fazendo, não é a gente. Deus apenas está usando a gente, assim como Deus, nosso Senhor, o Eterno, estava usando Moisés, né? E se Miriam falou mal de Moisés, ela falou mal de Deus. A mesma coisa nós hoje. Então eu penso, né, muitas vezes antes de comentar algo sobre um servo de Deus, uma serva de Deus, sobre um irmão, uma irmã, sobre uma pessoa que serve a Deus, por isso, porque não é a pessoa, é Deus, né?
É Deus quem tá agindo, é Deus quem tá falando através daquela pessoa. E agindo, né? Fazendo. Viram que eu tô com bastante roupa quente de lã hoje. Agora é inverno, né? Tá frio aqui. Uma maravilha. E tem um foguinho na lareira também. Muito bom, foguinho na lareira. Aí então, né? Então a gente tem que pensar muitas vezes antes de julgar um servo, uma serva de Deus, porque não agrada nosso Senhor a gente falar mal de um servo ou fazer mal, fazer intriga, algo assim contra um servo de Deus. Não podemos, não podemos de maneira nenhuma, porque não é a pessoa, é Deus quem está agindo naquela pessoa, é Deus que está usando aquele instrumento, né? Aquela pessoa para fazer o que ele quer. É Deus quem faz, é Deus quem age, né, em nosso meio. E aí então, o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles, viu? Aleluia, glória a Deus. Então a gente não deve, né, falar mal contra, né, algo que nosso Senhor está realizando ou por aquela pessoa que nosso Senhor está usando. Aqui a gente vê, né, na Bíblia Sagrada, no capítulo 20, do 23 ao 29 que nós lemos, né? Do 23 ao 29, que nós lemos, o mesmo capítulo 20 que a gente leu, mas do versículo 23 ao 29, e falou o Senhor a Moisés e Arão, no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão Eleazar seu filho e faz-o subir ao monte de Or, e despe Arão os seus vestidos e veste-os a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão os vestidos e vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Imagina, né, que tristeza, né? Cada vez que você vai um irmão nosso, né, que nosso Senhor recolhe um irmão nosso, a gente se entristece demasiado, né? Então, aí passou muito tempo, olha, passou um tempo, né? E nosso Senhor ordenou todas as ordens dele para Moisés. Nosso Senhor usou bastante Moisés ainda. Daí em Deuteronômio, capítulo 34, acontece a morte de Moisés, que nós vamos ver agora. Depois, passou bastante tempo depois da morte de Arão. Nosso Senhor recolheu a Moisés. Capítulo 34. Vamos procurando e vamos achando. A Bíblia Sagrada é assim. A gente vai procurando e vai achando aonde a gente precisa, né, para estudar. Antes é bom a gente ir anotando, né? Porque depois a gente fica mais fácil de achar.
Tipo eu que tenho a memória fraca, não é fácil de eu lembrar, muitas vezes eu não lembro. Outra coisa que é muito difícil, que eu não consigo, é guardar os capítulos e os versículos, guardar na memória, eu não consigo. Tem pastores, tem irmãos, irmãs, né, que estão pregando e já estão falando lá em tal livro, tal versículo, fala assim, assim, né, tal palavra, eu não consigo guardar. Agora, um dia desses eu estava escutando uma pregação e o pregador estava dizendo assim que estava falando assim, ó, que que não é necessário guardar os capítulos e os versículos, que o que a gente deve guardar é a palavra do Senhor no nosso coração, porque daí a gente vai obedecer, né? Nós vamos obedecer, vamos, né, guardar no nosso coração e na nossa mente a palavra, né? Imagina, eu fiquei muito feliz por isso, porque eu guardo a palavra eu guardo, eu escuto, eu sei eu tenho que, né, agir daquela forma, daquela maneira, porque está escrito na palavra do Senhor, mas eu não consigo guardar os capítulos e os versículos. E aí, então me deu um descanso, por isso que é muito bom a gente, né, assistir os vídeos, estudar, né, tentar aprender com outras pessoas também, né, que estão lendo a Bíblia, porque a gente aprende muito. Então descansou meu coração, porque a palavra do Senhor, graças a Deus, pela misericórdia de nosso Senhor, eu guardo no meu coração. E eu creio que você também guarda. Você sabe que não pode matar, não pode roubar, né? Você sabe, né, passagens, né, sobre o Senhor Jesus Cristo, né, que ele nasceu lá na manjedoura, né? Então que, né, guardou a palavra de nosso Senhor. Muitas vezes, né, muitas e muitas passagens, né, da palavra, você guarda em seu coração. Você tem para o seu viver, para o seu dia a dia, e a mesma coisa eu sou assim também, né? Mas os capítulos e os versículos eu não consigo guardar, minha memória não me ajuda tanto assim, não, né? Mas, mas a palavra de nosso Senhor eu consigo guardar no meu coração e eu sou muito feliz por isso. Ah, capítulo 34, acontece a morte de Moisés, né? Com 120 anos, com olhos e força de jovem. Moisés não envelheceu. Moisés somente envelheceu a aparência dele, assim, os cabelos brancos, mas ele tinha a força, né? Os olhos, a mesmo, né? Tudo como jovem, né? Moisés não envelheceu, dá para se dizer. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. Lá bem pertinho de Jericó, está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo... Olha ali aos redores de Jerusalém, né? A terra, Canaã. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostra-te para a veres com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Viu? Até hoje ninguém sabe onde está a sepultura de Moisés. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos.
Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Viu que maravilha, glória a Deus. Profeta maravilhoso, né? Obediente a nosso Senhor, né? Mas ele não entrou na terra prometida por causa porque lá, né, nosso Senhor falou sobre a água lá, né, sobre a rocha, que ele não poderia ter ferido a rocha, e ele teria que ter falado com a rocha, né? Então ele não conseguiu entrar na terra prometida, mas nosso Senhor, todas as leis, tudo que nosso Senhor necessitava ali, né, ele ordenou a Moisés, né? E depois passou para Josué, daí o cargo, né? Josué ficou com o cargo, né? Que foi Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Vamos ler em Judas. Vamos ver ali, ó, porque Nosso Senhor se irritou, porque a rocha significava o Senhor Jesus Cristo, porque a gente diz, né, hoje que Ele é a nossa rocha, Ele é a rocha firme, que nós nos seguramos, né, o Senhor Jesus Cristo. E Ele ia verter a água para o povo, e o Senhor Jesus Cristo nos dá a água da vida, né, nos deu o seu sangue, nos dá a água da vida, né. Aí, então, vamos ler em 1 Coríntios, para nós comprovar aqui que a rocha significava o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo que falou, né, em Coríntios. Vamos achar 1 Coríntios. 1 Coríntios, achamos. Capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Ali o apóstolo Paulo falando aos coríntios, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, falando sobre Moisés lá na rocha. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, viu? Glória a Deus, aleluia. Até vale a pena ler mais este trecho aqui, ó. A pedra era Cristo, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, né? Todos que, né, pereceram no deserto, né? Nosso Senhor não se agradou, não permitiu que entrassem na terra prometida. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, né? Aqueles que desobedeceram a Deus, né? Cobiçaram as coisas más. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. 23.000 pessoas num dia caíram por idolatria, por se prostituírem, por fazerem as coisas que não agradavam a Deus, que não agradam a Deus. 23.000 pessoas num dia pereceram. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, viu? A gente não pode nem murmurar, não pode, né? Porque nosso Senhor está cuidando de nós. Então, se a gente murmurar, a gente vai murmurar contra nosso Senhor, e isto é errado. Nosso Senhor não se agrada. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos,
Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Viu? Nosso Senhor nos dá o escape, né? De tudo. Só nós temos que nos mantermos firmes, né? Com fé em nosso Senhor. A fé move montanhas. A fé realiza maravilhas, prodígios. A fé é a força que nós temos para seguir em frente, é a força que nós temos para tomar as decisões que precisamos tomar. Né, irmãs? Irmãos em Cristo, aleluia. Né? Então a fé é maravilhosa porque pela fé a gente trabalha, né, para ter o nosso sustento. Pela fé a gente crê, muitas vezes quando a gente está doente, a gente crê na cura. A fé é tudo na nossa vida, né? É tudo, é uma força espiritual muito grandiosa, uma força muito poderosa, poderosíssima, que vem de nosso Senhor para nós, né? Então, vamos murmurar por quê? Se nosso Senhor está conosco, nosso Senhor nos dá poder, nosso Senhor nos dá fé, nos dá alegria, nos dá vitória. Muitas vezes acontece, né, de algo com a gente, mas é permissão de nosso Senhor. Ele prova aquele que ele ama, né? Aquele que ele ama, ele prova. Então, a gente não pode fazer menos da pessoa que está passando uma provação, uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade. A gente não pode fazer como os amigos de Jó, né, que fizeram. Disseram, não, tu é pecador, né? Não podemos fazer. Porque nosso Senhor é quem está fazendo para que nós obtenhamos salvação, para que nós obtenhamos a bênção completa de nosso Senhor, né? É por isso, porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente nasceu em pecado. Então, nosso Senhor tem que nos purificar, tem que nos provar, para depois nos aprovar. Glória a Deus, aleluia. Em Judas, versículo 9, vamos ver o que nos fala em Judas, versículo 9. Que maravilha estudar a palavra de nosso Senhor, como a gente aprende. A gente aprende e muito. E muito, né? Porque muita coisa que a gente não sabia, a gente fica sabendo, né? Da palavra de nosso Senhor. Vamos achar Judas 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Viu aqui, ó, que o inimigo queria o corpo de Moisés. E não conseguiu, porque o arcanjo do Senhor lutou contra o inimigo, né? E disse que o Senhor te repreenda, né? Aí então a gente vê que o inimigo estava querendo o corpo de Moisés. Mas por quê? Por que será? A gente não sabe o porquê, mas era para usar para algum mal. Era para usar, quem sabe, para as pessoas idolatrarem Moisés, para ter algum mal entendido, quem sabe, né? Que as pessoas viessem entender mal. Por exemplo, idolatrar Moisés, achando que Moisés era o Cristo, né? Que Moisés era nosso Senhor, né? E Moisés só foi um servo de Deus, né? Muito amado, mas um servo de Deus. Não mais que isso, né? É um líder do povo, mas era Deus quem fazia tudo, né? Através de Moisés. Então teria que permanecer essa verdade
Não dizer que Moisés era, né, o líder, Moisés era o quem fazia tudo. Não era Moisés, era nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo do Senhor, né? Em Lucas, capítulo 9, vamos voltar para Lucas. Lucas, capítulo 9. Vamos ver o que nos diz a nossa Bíblia Sagrada sobre a palavra de nosso Senhor, sobre a vida de Moisés. Lucas 9, versículo 28. Glória a Deus, aqui vem uma surpresa muito boa nesta palavra. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, né? Depois, que quase 8 dias depois dessas palavras, né? As palavras que ele estava falando para o povo, né? Cada um deve levar a sua cruz. Ele estava aconselhando. O Senhor Jesus Cristo estava aconselhando. E aí, então, aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se. Olha os que estavam com ele, Pedro, João e Tiago. E estando ele orando, o Senhor Jesus orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Falavam com nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte que ele ia, né, sofrer na cruz. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, meu amado filho, a ele ouvi. Quer dizer, para a gente ouvir o Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Deus que falava. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada, né, do que tinham visto. Viu? Então, Moisés morreu lá, né? Moisés morreu lá, o inimigo lutou com o arcanjo, né? O arcanjo lutou contra o inimigo pelo corpo de Moisés. Depois, o inimigo lutou, né? Com o arcanjo pelo corpo de Moisés. Depois Moisés apareceu, né, lá conversando com o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que os discípulos queriam fazer uma tenda, construir tendas para eles os 3. Né? Pensa, olha. Então, Moisés morreu no deserto, não entrou na terra prometida, mas foi para uma terra muito melhor, né? Que é junto com o nosso Senhor. Aleluia. Então a gente crê, na Bíblia não fala, mas eu creio que talvez, né, nosso Senhor tenha ressuscitado, Moisés morreu, que talvez nosso Senhor tenha ressuscitado Moisés, né, né, depois Moisés apareceu, né, por isso que Moisés apareceu falando com o Senhor Jesus Cristo, né, irmãs? E se até hoje não temos notícia, né, do túmulo da onde foi sepultado Moisés, né? Tem tudo a ver, mas a gente não sabe essa parte. Mas que Moisés estava falando lá com o Senhor Jesus Cristo, sim, estava, porque
Está escrito na Bíblia Sagrada, os discípulos viram, né? Aqui é Lucas quem está contando, um dos discípulos do Senhor Jesus. Né, irmãs? Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, né, o que nosso Senhor faz. Aleluia. Elias e Moisés, conversando com o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente aprende muito sobre a vida de cada um dos profetas, mas precisamos estudar muito. Ir lá para o início da Bíblia, vir para o meio, vir para o final, voltar, né? Até que a gente consegue, né? Precisamos estudar muito, né? Até que a gente consegue aprender um pouco mais. Então, nós aprendemos hoje, né? Sobre, né, a vida de Moisés. Isso que a gente não foi desde o início, desde o nascimento dele, a mãe dele, né? Teve que soltar ele num cesto, num rio, para poder salvar ele, porque o faraó queria matar todos os meninos, matava até todos os meninos. E a mãe dele, para salvar ele, colocou ele num cestinho, soltou no rio e entregou para Nosso Senhor. E ali, a Moisés, né? E ali Moisés foi, no fim, foi criado no palácio porque a filha do rei achou ele. Olha, daí então é muito maravilhosa a história, né, da vida de Moisés. Muito maravilhosa. Depois, por isso que nosso Senhor livrou ele, né? Porque ele foi o grande líder depois do povo, para tirar o povo que estava sendo escravizado no Egito, por isso que o povo estava no deserto, indo para outra terra, que era para a terra deles, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, uma terra de fartura, de abundância, né? Que nosso Senhor deu para eles. Eu digo para nós, né? Porque nós somos o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. É muito maravilhoso o que Deus faz, como Deus é, como Deus nos ama, né, irmãs? Não tem o que a gente faça de agradecimento para que a gente consiga agradecer nosso Senhor tudo o que Ele fez e faz por nós. Que nosso Senhor nos abençoe a cada um de nós, que nosso Senhor nos livra de todo mal e nos abençoa nós, os nossos filhos, os nossos familiares. A você que está aí neste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, né? O positivo aí, ó, clicar no positivo para curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, né? A gente está aqui aprendendo junto da palavra de nosso Senhor. Então vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, nós entregamos, ó Pai, mais, Pai, este vídeo em suas mãos, estas pessoas que estão assistindo, Pai. Abençoa cada um, abençoa seus familiares, Senhor nosso Deus. Coloca, Senhor, pessoas boas ao lado de cada uma de nós, Pai. Vai nos abençoando, Senhor, nós e todas as pessoas do nosso país, Pai, e também os que estão fora do nosso país, que são seus, que pertencem ao Senhor, Pai. Nós pedimos ao Senhor sempre pessoas, Pai, um líder, Pai, seu, que o Senhor use, Pai, para que a gente possa, meu Deus, andar no caminho reto, Pai. Pedimos o seu Santo Espírito em nós, Pai querido, para nos dar sabedoria, entendimento, discernimento da sua vontade. Senhor nosso Deus, necessitamos, ó Pai, da sua ajuda. Pedimos o perdão dos nossos pecados, sinceramente, meu Deus, e age em nós, ó Senhor, para que sejamos seus. Ó Espírito Santo, glorioso Espírito da glória, abençoa cada um, Pai. Protege e guarde a cada um de nós todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, que cada um, Pai, que está assistindo esses vídeos, está aprendendo conosco, Senhor nosso Deus, que seja abençoado, seja protegido, seja guardado pelo Senhor, seja curado de qualquer enfermidade que possa ter. O Senhor é Deus maravilhoso, é Deus poderoso, e eu sei, Pai, eu tenho certeza do seu agir nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Lhe agradecemos por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém ao Pai, amém ao Filho, amém ao Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus. Um abraço a vocês. Obrigado por você que assistiu este vídeo até o final. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de seus familiares.
A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém